Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro, onde nós vamos falar sobre o governo, estabelecendo o governo através do discernimento de tempos e as estratégias na nossa vida. Para fundamentar esse nosso momento, Efésios 2:6 vai dizer que Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que esse texto está falando? Todos nós somos criados com um propósito. Em Gênesis 1:26 a 28, vai falar que nós somos criados para exercer o governo sobre todas as coisas. Só que por conta do pecado de Adão e Eva, que abre, a porta ao pecado, o poder de governo foi destituído de nós. Nós entregamos o governo a Satanás, às trevas. Só que quando Jesus vem e cumpre-se, faz a sua obra consumada, nós passamos a voltar à essência e ter aquilo e receber através de Cristo o propósito pelo qual nós somos criados, que é o propósito do governo. Só que por que nós somos criados para um propósito de governo, mas o que nós mais percebemos na vida é pessoas que não governam, pessoas que são influenciadas pelos movimentos externos, pelo dia a dia, pela pressão, pela ansiedade, pelo medo e assim por diante, mas acabam não governando ou não exercendo o governo, a liderança pelo qual nós somos criados. Isso acontece porque muitas vezes, pela falta de discernimento, de estratégia, de tempos e estações, nós acabamos sendo influenciados pelo ambiente e pelo meio. O nosso propósito é exatamente entender este movimento. Como é que eu passo a estabelecer ou assumir esse governo nas nossas vidas? Para começar, o reino dos céus é extremamente organizado. Não existe bagunça. Deus, sendo perfeito em todas as coisas, ele deixa algumas chaves poderosas para as nossas vidas. E uma dessas chaves é sobre o verdadeiro significado, a movimentação e a unção das 12 tribos de Israel. Quando nós passamos a entender, a discernir sobre este assunto, esse conhecimento, então nós passamos a andar no tempo e no modo e no propósito pelo qual Deus nos criou, nos faz viver na Terra. Agora, pense comigo a seguinte situação: você já se sentiu andando em ciclos repetitivos? Entra ano, sai ano e as coisas continuam as mesmas? Quantas vezes a nossa falta de estratégia para tomar decisão acabam prejudicando a nossa vida e o nosso resultado? Você já parou para pensar sobre isso? Isso tem a ver, muitas vezes, pela falta do não cumprimento de princípios. Quem cumpre princípios governa. Quem não cumpre princípios vive pela misericórdia. Então, o que nós vamos entender aqui são alguns princípios sobre como andar no tempo. E para entendermos isso, o primeiro passo é fundamentar sobre como Deus criou o tempo. Em Gênesis 1:14 e 19, fala que: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e ano. Que no 14 já fica claro. Quando Deus cria os luminares na expansão dos céus, ele criou com o propósito para haver separação entre dia e noite, sinais para tempos determinados, para dias e para anos. Então quer dizer que Deus criou o tempo, os sinais nos céus, justamente para definir os tempos, como andar nos tempos. No versículo 15 ele diz: E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares: o luminar maior para governar o dia, no caso o sol, e o luminar menor para governar a noite, no caso é a lua, e fez também as estrelas. 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra,
e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o quarto dia. Esse texto traz exatamente para nós sobre a criação. Quando Deus estabelece no mundo físico o tempo. Agora, quando eu não consigo compreender o que tem por trás dessas revelações, eu acabo me movendo não pelo propósito de tempo de Deus, mas sim pelo propósito do tempo humano. Então eu não me movo de forma espiritual, eu acabo me movimentando de forma carnal. Por isso que nós precisamos entender um fundamento muito poderoso também, que é compreender quando é que começa o dia e quando entra a noite. O texto em Gênesis 1:5 diz: E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Em Gênesis 3:8 diz que e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ao contrário do que muitos pensam ou conhecem, a viração do dia se dá ao final do dia. Entendemos que o dia espiritual começa ao pôr do sol. Isso mostra que a direção dos tempos ela é definida pelo calendário lunar e não pelo calendário solar no qual nós conhecemos hoje. Só que isso nem sempre foi assim, porque no início, nos tempos antigos, o povo ele se movia pelo calendário lunar. Ele se movia dentro de tempos proféticos e tempos espirituais. Mas houve uma alteração para saindo do calendário judaico para o calendário gregoriano. O calendário ele foi alterado por Gregório XIII no ano de 1582, tornando o calendário solar e não mais o calendário lunar. Mas qual que é a implicação que isso traz para nós? Tudo aquilo que está fora de princípios não funciona ou tira de nós o governo sobre as coisas, no qual aqui nós estamos falando sobre o tempo. Então, tudo aquilo que eu não estou cumprindo princípios, né, como eu falei anteriormente, tudo aquilo que eu não cumpro princípios, eu não governo. Eu vivo pela misericórdia. Então, esta mudança tira o povo de cumprimento de princípios espirituais, que é andar no tempo e no modo do Senhor. Possivelmente na sua vida você já teve alguns sentimentos de que as coisas elas não estão avançando como deveria. Parece que a cada tempo, em um certo ciclo de tempo, os pecados eles continuam acontecendo. Mas sabe por que que isso acontece? É porque nós não rompemos os ciclos. Então nós vivemos uma vida de ciclos viciosos. Entra ano, sai ano, a vida continua a mesma. Eu não rompo, eu não dou grandes passos porque eu estou vivendo em ciclos repetitivos. Então, isso acontece quando nós estamos andando fora do tempo de Deus, porque nós estamos andando na velocidade humana e não na velocidade do espírito. E entender este propósito, essa movimentação, faz com que a gente passe então a olhar para uma movimentação espiritual. Em Abacuque 2:3 diz que, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se nós temos esses dois textos que nos dão sustentação, suporte, que nós vamos viver o propósito e o tempo de Deus nas nossas vidas, a pergunta é: se eu tenho a promessa, por que que eu não tenho vivido o tempo e o propósito de Deus na minha vida? Mais uma vez, entra ano, entra mês, entra semana, sai semana, e as coisas parecem que não avançam. Parece que são ciclos repetitivos. Isso acontece porque nós não estamos andando no tempo de Deus. Porque quando nós passamos a andar no tempo de Deus, nós passamos então a discernir
dos tempos. Por eu discernir os tempos, então eu passo a obedecer quais são as chaves, os códigos, as revelações daquele tempo para a minha vida. Olha só que interessante esse texto em Números 10, 15 e 23. Fala que no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam no lugar em que a nuvem descia. Ali acampavam, conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam. E conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Enquanto a nuvem ficava sobre o tabernáculo, poucos dias, conforme a ordem do Senhor, eles acampavam e também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. 22. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer um tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, partiam. 23. Conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, partiam. Neste meio tempo, cumpria suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. O que esse texto está falando para nós? Ele traz exatamente como o povo de Israel ele se movimentava. Eles se movimentavam com discernimento dos tempos, no qual levava eles a obedecer aquilo que Deus estipulava, né? No final aqui diz assim, ó, e cumpriam nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Então o povo, por obedecer à ordem, né, do Senhor, eles tinham um discernimento dos tempos, eles cumpriam aquilo que Deus estipulava. E isso gerava para eles algo muito poderoso, que é a presença. Perceba que a nuvem ela se movimentava. Quando a Bíblia traz o assunto nuvem, a nuvem representa a presença de Deus. Então, quando nós não andamos dentro dos tempos de Deus, dentro da movimentação dos tempos proféticos de Deus, nós também temos dificuldade em receber algo muito poderoso, que é a presença. O que nos faz andar no movimento de presença é a obediência. Mas essa obediência ela está atrelada a discernimento. Porque se eu não discerno, como é que eu vou obedecer? E por não obedecer, como consequência, não existe presença. O assunto aqui nesse texto, fala exatamente sobre as estratégias que Deus nos dá para nós andarmos nos tempos, para que nós venhamos receber a presença do Senhor nas nossas vidas. E quando a gente fala sobre essa movimentação, a estratégia que Deus nos dá sobre o discernimento de tempos, ele deixou para nós as 12 tribos de governo de Israel como um exemplo de andar nos tempos, que é o passar a estabelecer o governo. Quando é, Jacó, Jacó teve 12 filhos. Desses 12 filhos, Jacó teve filhos com Lia, com Raquel, com Zilpa e Bila. E quando Jacó tem esses filhos, ele designa, ele entrega uma porção, uma identidade que traz para nós o discernimento espiritual disso, como as unções ou os tempos de Deus sobre as nossas vidas, como revelações daquilo que Deus estabelece mês a mês para cada um de nós. Então, as 12 tribos de Israel, elas surgem com os 12 filhos de Jacó. E cada filho ele recebe uma bênção que significa um desígnio profético, no qual, entendendo isso de forma espiritual, fala para nós sobre os tempos, o governo, os meses.
sobre a liderança, sobre o tempo. E quando a gente fala em 12, a gente precisa também entender sobre o que que o 12 significa. O número 12, ele fala sobre escolha, eleição, ele fala sobre aliança. Nós podemos ver o número 12 aparecer em vários lugares na Bíblia. Percebemos no Antigo Testamento sobre as 12 tribos de Israel, percebemos os 12 que são os líderes que conduziram o povo de volta ao exílio da Babilônia. Percebemos no Novo Testamento os 12 apóstolos, as 12 legiões de anjos, que está lá em Mateus 26, 53. Percebemos os anciões, que são 24 anciões, que está descrito lá em Apocalipse, sendo duas vezes 12, que quer dizer 12 do Antigo Testamento e 12 do Novo Testamento. Percebemos também em Apocalipse que é o número dos que serão salvos, sendo 144 mil, isso é 12 vezes 12 vezes 1000, e também o número da totalidade das medidas do novo templo de Deus, que está lá em Apocalipse 21, 12 e 14. Eu convido você a pegar a Bíblia e abrir texto a texto para você ver a Bíblia, como ela conduz e como ela apresenta o número 12. Nós também percebemos que nós temos 12 meses e 12 horas. E quer dizer o que o número 12? Simplesmente 12 representa governo. Então Deus estipulou o número 12, ou por que a escolha de 12? Porque 12 quer representar governo, autoridade. E quando eu não compreendo, de novo reforçando, a palavra de Deus fala que meu povo perece por falta de conhecimento. Quando eu não tenho conhecimento, eu acabo não discernindo. E por não discernir, então eu não me movo de forma estratégica, profética, então eu passo a não governar as coisas na minha vida. E quando nós passamos a entender sobre o governo, algo poderoso que nós também precisamos entender como funciona essa movimentação do governo. A Bíblia nos relata que nós possuímos três céus. O primeiro céus é a atmosfera, é o plano físico, é onde nós vivemos. É onde nós podemos sentir, perceber as coisas, é onde está materializado. O segundo céu é o universo, é o cosmo, é o universo como um todo, em sua infinita dimensão, que não tem como, não existe hoje algo que diga qual é a dimensão do universo. E nós temos o terceiro céu, que é a casa de Deus, que é onde Deus habita, que é a morada do Senhor, é as regiões celestiais. Quando olhamos para isso daqui, nós entendemos que a atmosfera, que é o primeiro céu, ela sofre uma interferência, tanto do segundo céu quanto do terceiro céu. Então nós recebemos essa interferência dessas duas movimentações, que é o terceiro e o segundo céu, que interfere na nossa atmosfera. Por isso que nós dizemos que o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico. Porque, na verdade, tudo antes de acontecer no primeiro céu, que é o mundo físico, já aconteceu no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é o que define como irão acontecer as coisas no plano físico. Quando nós entendemos isso, nós passamos a entender como é que o mundo espiritual ele acaba se movendo. O mundo espiritual ele se move através de frequências. São frequências espirituais, porque o mundo espiritual tudo é vivo. Então, o som tem uma frequência, o cheiro tem uma frequência, a cor tem uma frequência, porque tudo é vivo. Lembra de um texto onde Moisés está se relacionando com Deus, ele conhece Deus, Deus fala para ele para orientar ao povo, e Moisés pergunta para ele em nome de quem que ele falaria, e Deus diz assim: Eu sou o que sou. O que que significa eu sou o que sou? Quer dizer que não era e que não vai vir, e é. Então, o que que isso quer dizer? Que o mundo espiritual tudo é vivo,
tudo está relacionado, interligado, conectado e tudo é vivo. Então, o mundo espiritual manda frequências para nós. Essas frequências, elas são os nossos pensamentos. São emanados de forma nas nossas vidas através dos nossos pensamentos ou as impressões que recebemos. E esses pensamentos, eles sempre vão estar ligados e acessar o nosso lado cognitivo, o nosso cérebro, as nossas crenças. Essas crenças, elas vão sempre levar a decisões. E essas decisões nos levam a ações. E essas ações contínuas, elas se tornam hábitos ou se tornam altares. É por isso que a Bíblia, ela é tão estratégica que ela fala para nós algo muito poderoso. Ela diz que em Provérbios 4:23, sobretudo, o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Também a tradução sobre coração quer dizer pensamentos. Então a palavra está falando sobre todas as coisas, sobre tudo. O que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então quer dizer que tudo começa nos nossos pensamentos. Tudo na vida vai acontecer através dos nossos pensamentos. É por isso que o mundo espiritual, ele se comunica e ele transfere para nós através daquilo que nós são frequências que acessam os nossos pensamentos. Então, como a palavra diz, né? Porque dele procede as fontes da vida. Quer dizer que o pensamento, ele acessa as nossas crenças que nos levam a tomar decisões. Quando eu entendo essa movimentação, a Bíblia traz para nós uma chave poderosa sobre isso, que como é que eu deixo então que o governo, né, se eu tenho frequências, né, porque as frequências elas podem estar vindo do bem ou do mal, né, elas vêm do terceiro céu, que procedem de Deus, ou do segundo céu, que é a morada dos espíritos malignos. Como é que eu passo a ter uma vida governada por Deus, pelo Espírito Santo? A Bíblia responde isso. Está em 2 Coríntios 10:5, que diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Elevamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Vou repetir o final. Elevamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Esse texto fala para nós exatamente a movimentação de receber a influência de Deus nas nossas vidas. Nós recebemos a influência quando nós levamos cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, eu submeto a minha alma, a minha mente, os meus pensamentos, a minha intenção, as minhas vontades a Cristo na minha vida. E quando eu não tenho essa submissão, como eu comentei, eu posso receber uma interferência ou uma influência do segundo céu, que é o plano cósmico, que é onde os principados, as potestades, os tronos da maldade, eles estão em movimento. Para entender isso, nós vamos entender sobre a engenharia da criação. Quando Deus cria criou o mundo, existe um desenho perfeito, que é o desenho de Deus, que é o projeto da criação, que é como Deus faz as coisas, o projeto original, é o desenho perfeito. Só que Satanás, ele foi expulso, né, da presença de Deus. E Satanás ele não tem poder criativo, porque ele também foi criado por Deus, então ele é uma criatura. Por ele não ter poder criativo, ele se apropria do poder criativo de Deus, então ele copia aquilo que Deus estabeleceu como princípio, como ordenança. Só que quando ele faz essa cópia, ele cria um antidesenho, que é o quê? Que é um desenho contaminado. Ele faz com que aquilo que Deus construiu seja desconfigurado, o DNA, a genética da construção, ela seja torcida, corrompida,
para que gere assim um desenho das trevas, que nós chamamos isso de o domínio das trevas. Então, quando nós falamos no projeto, na arquitetura original de Deus, nós estamos falando sobre o governo de Deus, que é o governo celestial. Satanás copia o projeto de Deus, inverte este projeto, contamina com o pecado este projeto e torna isso um antidesenho, tornando domínio sobre o pecado. Isso em Efésios 6:12 fala exatamente, nos dá a resposta sobre esta alteração do propósito original. Diz assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O texto é muito claro. Ele está falando aqui para nós que a nossa luta não é contra o ser humano, não é contra as pessoas, mas sim contra a influência que essas pessoas recebem nas suas vidas, porque a mente delas, o pensamento delas, a alma delas não está submetida a Cristo. Então ela recebe a influência, a frequência de domínio das trevas. E o texto fala que a nossa luta é contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, o governo das trevas se dá através do segundo céu, que é o plano cósmico, onde nós recebemos a influência nas nossas vidas, desde que a nossa mente não esteja submetida ao governo de Jesus Cristo. E quando traz essa movimentação, como é que eles acessam a Terra? Como é que um plano de segundo céus passa a acessar a Terra? Simplesmente através dos poços dimensionais. Como eu falei, as trevas, eles não criam nada, eles copiam. Então, isso é um desenho. Jacó fala que Jacó via anjos descendo e subindo pela escada, está falando sobre anjos que desciam e subiam pelos poços dimensionais que levavam do primeiro céu ao terceiro céu. É onde cumpre-se Mateus 6,10, que fala sobre o Pai Nosso, que diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade, quando nós estamos movimentando o governo dos céus, a vontade de Deus, ela acessa a terra. É como se a terra e o céu, o terceiro céu, que é a dimensão de Deus, ele se unificasse e se tornasse um só lugar. Como é feito essa movimentação? Através de dimensões. As dimensões, elas se unem, elas se juntam. Satanás não cria, então ele copia uma movimentação das trevas, criando poços dimensionais, que trazem agora uma influência do segundo céu ao terceiro céu. E isso, quando a gente olha para esse acesso à nossa Terra, como é que as trevas elas fazem para se movimentar? Cada mês, de tempos em tempos, cada mês existe um espírito maligno que acessa o trono de governo. Então, quando a gente fala sobre mês, então, aqui tem um desenho que fala, tem um desenho que fala sobre um portal. Então, a Terra, ela gira em torno do Sol. E existem poços dimensionais que são abertos de mês em mês. Quando esses poços dimensionais eles são abertos, cada tempo, um governador das trevas, o dominador das trevas, ele ocupa o trono de governo sobre a terra, abrindo, assim como o desenho fala aqui, ó, um poço dimensional. Do segundo céu, abre-se um poço dimensional para emanar frequência para a Terra. E isso acontece num período de em torno de 30 dias. Acaba mudando o trono de domínio sobre a Terra. É onde muda-se
o propósito, né? Cada trono tem um propósito, exerce alguma autoridade sobre as trevas, algum propósito diferente. Então, em torno de a cada 30 dias, existem propósitos que mudam sobre a Terra. Como é que nós percebemos isso? Você já percebeu que de tempos em tempos nós temos sentimentos que mudam, né? Por exemplo, nós estamos num mês agora, no mês se conversa com as pessoas, parece que está todo mundo com as mesmas sensações, os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, mudou o mês, mudou o tempo, e aí parece que as pessoas mudaram as suas ideias, mudaram os seus pensamentos, as suas emoções, aí, sei lá, daqui a quanto tempo parece que de novo você está naquele ciclo. Por que que isso acontece? Porque nós recebemos influências do segundo céu de tempos em tempos, aonde esses principados, perdão, esses principados acabam assumindo a emanação de frequências para a Terra. Mas por que é que eles fazem isso? Simplesmente por conta que as trevas elas não têm poder criativo, eles são cópias. Eles copiam aquilo que Deus criou. Mas com qual força e poder? Com a unção, com o poder de vida, com a vitalidade que Deus entrega para as pessoas. A palavra fala que Deus, que a graça do Senhor, a maravilha do Senhor, se renova todas as manhãs. Quer dizer o que isso? Que o poder de Deus, ele se renova todos os dias na nossa vida. E é isso que esses espíritos malignos eles querem roubar do ser humano para que eles tenham poder. Então as pessoas nada mais é do que elas servem como uma fonte de vitalidade para que as trevas se movimentem. E isso funciona dessa maneira aqui. As trevas mandam, né? Se a gente tem um desenho original de Deus, que são os pensamentos de reino, a mentalidade de reino, nós temos um antidesenho, um projeto contaminado, que são os pensamentos contrários, ou os pensamentos negativos com o reino dos céus, com o reino de Deus. Então é emanado esses pensamentos acessam as nossas crenças negativas. A Bíblia fala sobre sofismas e fortalezas. São ensinos errados que nós vamos recebendo. É por isso que quando você quer ser liberto, o lugar de confronto da libertação é as fortalezas. Por isso que a palavra diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque são as crenças erradas, as crenças mentirosas, as fortalezas, os sofismas mentirosos que nos levam a um lugar de aprisionamento das trevas. E então, essa movimentação desses tronos lançam pensamentos que acessam essas sofismas, essas fortalezas, que fazem com que nós tomemos decisões. Quando nós tomamos essas decisões, elas são erradas, nós vamos para ações erradas. Essas ações contínuas na nossa vida, eu faço hoje, faço amanhã, faço depois da manhã, né? Vamos imaginar um pecado de estimação que fala. Pecado de estimação nada mais é do que ele está nesse ciclo. Ele se tornou uma ação errada que se tornou uma ação contínua e gerou um hábito. Todo pecado, todo pecado, ele gera um altar. Como toda adoração, tudo aquilo que a gente faz de bom gera um altar a Deus. Então, o altar a Deus é a adoração. O pecado é um altar às trevas. E isso são os nossos hábitos negativos. É por isso que a Bíblia fala muito forte sobre arrependei-vos, mudança de mentalidade, apresente um ordem novo, arrependa dos seus pecados. Eu lembro que Jesus, quando ele curava alguém, ele curava a pessoa e ele dizia: agora vás e não peques mais. Por quê? Porque todo pecado, todo hábito, um pecado, ele gera um altar às trevas. E quando ele gera um altar, essa adoração que não pode ser destinada a Deus, porque ela é uma adoração suja, né? A palavra de Deus fala que somente os puros de coração verão a Deus.
Então, quando há o pecado, existe a sujeira, existe a impureza. Então, essa adoração, ela não pode chegar a Deus. Ela não chega diante de Deus. Então, as trevas vêm e se apoderam dessa adoração e eles tomam isso como a sua força de vitalidade para se movimentar. É por isso que aqui nós podemos perceber um monte de coisa, né? Existem pecados na nossa vida que não são quebrados, existem pecados na nossa casa, da nossa família, que muda geração, sai geração, eles continuam acontecendo, mas isso acontece por quê? Porque as trevas, os tronos, os principados, as potestades, os espíritos malignos, eles acessam um sofisma, uma crença negativa nas nossas vidas, através das frequências, nos pensamentos e desejos, fazem com que nós tomemos decisões, entremos em ações, ações contínuas, gerando hábitos, altares que alimentam esses tronos. Por isso que a nossa vida, ela é uma vida de batalha espiritual 24 horas por dia. Porque nós somos emanados, estamos debaixo de frequência o tempo inteiro. O tempo todo nós estamos recebendo frequência das trevas. Agora, também trazendo aqui, como é que eu entendo esta movimentação de frequência? Você tem, provavelmente você tem celular, Wi-Fi na sua casa e você enxerga os pontos, os fios para mandar informação? Ou você assiste TV, escuta rádio, você enxerga os fios para chegar a informação? Quando isso é feito por frequências. Assim também é que se movimenta o mundo espiritual. Por isso que nós precisamos entender exatamente sobre o tempo, quais são as frequências de tempo em tempo que nós estamos vivendo, não para ter medo ou para nos paralisar, mas sim para sermos pessoas que têm estratégia. Porque o reino dos céus, ele é feito de estratégia. É a nossa vida que ela é uma vida levada, mas o reino dos céus, ele é feito de estratégias. E quando a gente olha para isso, nós temos então as 12 tribos de Israel. Cada mês existe um mês bíblico, existe um período, existe um mês bíblico, existe a tribo e existe o trono que emana o governo sobre a terra. Então, quando nós falamos no desenho de Deus, nós estamos falando sobre o poder, sobre a unção que Deus derrama naquele tempo sobre a terra para que se movimente, para que as coisas aconteçam. Isso são as tribos. E nós temos o trono opositor, que é o antidesenho, que é o desenho das trevas, que fazem com que aquilo que Deus está liberando sobre a terra não venha acontecer. Como, por exemplo, agora nós vamos entrar no novo tempo, no novo mês, que é o tempo de Adar, onde nós recebemos a unção da tribo de Naphtali e recebemos então a oposição do trono de Leviatã. Aqui está uma breve introdução sobre o que é as frequências que emanam nas nossas vidas. A palavra de Deus fala lá em Efésios que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. E tem algo lá que fala que é o capacete da salvação. Qual é a função de um capacete? A função de um capacete, ela visa proteger a nossa mente das setas e dardos inflamados, que nada mais são do que pensamentos, frequências que são emanadas das trevas. Se nós não compreendermos a profundidade do mundo espiritual por frequências, nós estamos guerreando e andando de uma forma totalmente vulnerável diante dos desafios, porque o mundo espiritual ele se movimenta por frequências. E cada tempos e tempos nós temos dominadores das trevas que emanam frequências para as nossas vidas, e nós temos as tribos de tempo em tempo, uma tribo assume o governo, aonde vai direcionar o embate e o confronto sobre aquilo que nós estamos recebendo, para que nós de fato venhamos viver e governar, como está escrito em Efésios 2:6, que diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Nós só acessamos esses lugares através de Cristo, mas com discernimento ou com conhecimento. Afinal, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Minha oração é que você venha compreender exatamente essa profundidade, a altura, a profundidade, o comprimento dessa palavra e que o Senhor venha abrir sobre a sua vida, em nome de Jesus, o entendimento sobre as frequências espirituais que governam a vida e que você tenha as estratégias para avançar nos tempos de forma estratégica e rompendo nos ciclos para que você não fique aprisionado por ciclos antigos e tempos antigos na sua vida. Que Deus te abençoe e venha abrir a tua compreensão e entendimento sobre os propósitos de Deus sobre a sua vida.